Bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um Papo Ninja. Hoje aqui com o grande Marcelino Freire. Vamos tentar, atenção, trocar uma ideia aqui sobre literatura, sobre escrita, sobre fazer literatura no Brasil e, enfim, outras cositas, mas já está chegando aqui. Atenção, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Marcelino. Marcelino Freire. Atenção. Deixa eu ver aqui. Tá chegando aqui. Vamos lá. Jefferson, Diga. Beleza? Como é que tá? quanto tempo, hein, amigo? Ô, Você rapaz. Faz tempo essa pandemia tá afastando todo mundo aí, pô. Não se encontra mais em lugar nenhum. faz muito tempo, né? Essa pandemia também atravessou a todos nós. A última vez que eu encontrei com você foi no lançamento de um livro seu, né? Pois é, exatamente, em Porto Alegre, né? Foi lá na Livraria Taverna, gloriosa Livraria Taverna. Que já não está mais naquela rua, diz que já está ali onde foi a casa, o hotel do. É, tá lá na Casa de Cultura Mário Quintana. É, olha lá. Ah, uma maravilha, tá grandona, bonitona, bem na entrada ali do hotel onde o Mário Quintana morou, né? Super bacana. Eu acho que o destino deles é ficar perto de escritores, né? Porque antes ficava na rua do João Gilberto Nol, agora. Exatamente. Inclusive o nome da rua, a gente chegou a trocar o nome da rua para Rua João Gilberto Nol, em vez de Rua Fernando Machado. Fizemos uma ação lá, já há uns 2 anos, eu acho 3 anos já, né? Eu acho que já deviam começar a fazer isso em muitas ruas aí do Brasil, né, não é? Ué. Então. Agora ali, a taverna, então, tá na Travessa dos Cataventos. Olha que nome bonito. Que Isso é é bonito. exatamente a entrada da Casa de Cultura Mário Quintana. Querido, o seguinte, Papo Ninja, todas as quintas-feiras a gente fala aqui, são já vários convidados, convidadas, a gente fala de escritas ninjas. E é claro que tu tinha que estar junto com a gente aqui. A gente tem, né, o maior prazer, eu tenho o maior prazer de estar conversando contigo. E certamente a gente vai ter aí uma hora bem, bem bacana para falar bem de um monte de gente, mal de um monte de outra gente. É Olha amigo, só, o eu quero negócio é começar. ninja. O negócio é ninja. Eu quero começar a gente voltando no tempo. Grande Sertânia Veredas. 1967, é isso? Tu nasceu em 1967 em Sertânia, interior, né, de Pernambuco. Fala um pouco pra gente dessa tua trajetória lá do início, porque depois a gente vai ver que reverbera, né, na tua literatura, reverbera na tua forma, né, de escrever. Boa noite, querido. Boa noite, amado. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos, todas e todos que estão passando por aqui. Eu nasci em Sertânia, Pernambuco, né? Fica a 300 quilômetros do Recife. Saí de lá com 3 anos de idade, porque minha mãe saiu com a família toda, né? Porque lá é um lugar muito Sim. seco. E aí ela saiu com a família toda, foi para Paulo Afonso, na Bahia. Eu sou o Uhum. caçula dessa família de 9 filhos. E aí 9 fui morar filhos. em Paulo Afonso, 9 filhos. Imagine 9 filhos para calçar, estudar, vestir, comer. É muito difícil, né? Então aí a Mas eu família sei que toda. nunca passou fome, porque senão tua mãe ficava brava de tu dizer isso, né? Não, a minha mãe era uma figura. Quando eu ia dar uma entrevista assim, eu marcava uma entrevista ela estava ao lado, né? Uma entrevista lá no Recife, em algum lançamento. Aí eu dizia, né? Passei muita fome. Ela olhava para mim e dizia: que você passou fome? Que nada, você não vai mentir. Eu falava isso que era para ver a reação dela.
porque tudo a gente passou, muita dificuldade, mas fome não. Agora, para estudar, também para tudo, né? Então, ela queria sair de lá para que a gente pudesse estudar. Saiu de lá, as coisas não Uhum. estavam boas em Paulo Afonso também, na Bahia. Quase que eu fico lá por Paulo Afonso. Aí a família toda foi Uhum. para o Recife. Eu cheguei ao Recife com 8 anos de idade, saí de lá com 24 anos, estou em São Paulo há 30 anos, estou com 54 Calma anos. aí, calma aí. Tu já fez a viagem toda, homem? Esse bagageiro aí da bicicleta tá muito rápido. A Uma bicicleta tá. vontade, uma vontade de viajar de novo, né? Já pegar a estrada, né? E vem cá, vamos fazer o seguinte, olha, esse primeiro momento lá em Recife, estudou teatro, né? Isso. Como é que foi? Eu E fui fazer teatro. participou. Como é que foi esse primeiro momento lá em Recife, a vida cultural, né, do Recife, da tua época, o início, né, da relação com os textos, né, com a escrita dramática, não é? É, eu fui fazer teatro muito novinho, com 9 anos de idade, isso lá no Recife já, porque na escola em que eu fui estudar, no bairro de Água Fria, que é um bairro da periferia do Recife, há uma escola chamada Professor Alfredo Freire. Ela hoje é uma escola Uhum. técnica, fiquei sabendo. E lá eu vi aulas de teatro. Aí eu digo, eu vou fazer essa aula de teatro. Porque era no mesmo horário da aula de educação física. Aí eu disse, ó, Uhum. eu vou fazer teatro porque pelo menos eu me livro da educação física. Aí fui fazer teatro, fiz teatro ali dos 9 anos aos 19 anos, nessa escola. E tem uma curiosidade, viu? Nessa escola, ela se chama Alfredo Freire, porque o pai do Gilberto Freire era o Alfredo Freire. E aí o Gilberto Uhum. Freire, sociólogo, escritor, ele ia sempre à escola Professor Alfredo Freire, e eu fazia Uhum. teatro na escola, e sempre tinha alguma apresentação para fazer para o Gilberto Freire assistir. Então eu lembro Oh, daquele homem chegando, e como que a escola toda parava para receber aquele homem. Até que um dia eu disse, eu queria ir até a casa desse cara, para saber como é a casa dele. Aí eu inventei um trabalho de escola, fui lá na Fundação uhum. Joaquim Nabuco, onde ele ficava, a pretexto de ele falar sobre José Lins do Rego, de quem ele foi amigo. Mas o meu pretexto era saber como é que era a casa daquele escritor. Ele não me recebeu na casa dele, mas ele recebeu no escritório, e eu Aham. lembro perfeitamente da entrevista que fiz, eu tinha 15 anos de idade, tenho uma fita cassete até hoje, eu fazendo Ah, é? perguntas, eu e a equipe da escola fazendo perguntas para o Gilberto Freire. Ele escreveu um artigo, uma crônica no Diário de Pernambuco sobre a ida desses alunos da escola Professor Ah, Alfredo é? Freire no escritório do Gilberto Freire. Eu estou contando essa curiosidade que você me perguntou aí do teatro, lembrei da escola, lembrei desse detalhe aí, que hoje, vendo a distância, eu era danado. Eu dizia, eu quero ir lá e fui mesmo. E fiz um trabalho de escola com o Gilberto Freire, sociólogo, né? Pois é Gilberto Freire, é Paulo Freire, é Marcelino Freire, é É um Freire tudo. também. Você sabe que nessa época de teatro, eu comecei a assinar Freire com Y, porque eu achava mais Ah, é? bonito. Eu achava mais bonito, era uma frescuraiada toda. Aí saíram as primeiras notas no jornal sobre o meu trabalho, saiu no Diário Pé. Eu tenho essas notas de jornal até hoje. Primeira vez que meu nome Uhum. saiu lá, dizendo que ia ter uma leitura de peça de teatro, porque eu já estava escrevendo para teatro nessa escola. Aí saiu Freire com Y. Aí uma pessoa chegou para mim e disse: Você é da família do Gilberto Freire? Que Gilberto Freire é com Y, né? Aí eu Sim, pois fiquei é, muito exatamente. Fiquei muito contrariado com aquilo, porque eu não era filho de Gilberto Freire, eu era do Antônio Juvencio Freire, meu pai, com I. Aí eu digo, a partir dali, eu digo, não, esse Y aí não está certo, não. Esse negócio é muito rico. Aí eu fiquei com I. E se há uma ligação da minha família, é com Paulo Freire, com todo orgulho. O Paulo Ah, Freire é? era um primo distante, tem uma linhagem aí da família que de fato se aproxima do Paulo Freire, mas eu nunca fui atrás assim, por A mais B ali, mas eu sei que sim. Poxa, que legal. E aí, esse teu interesse pelo teatro cresceu? Como é que foi aí a tua, depois desse momento aí, tu participa
grupos culturais ali né, no Recife. Isso tudo muito antes, né, de ir para São Paulo, né? Eu Como é que queria ser foi aí ator. essa... Como? Eu queria ser ator. Sim, tu queria Mas, ser ator. mas aí eu descobri, porque enquanto eu fazia teatro infantil era uma coisa. Aí quando eu fui crescendo, teatro adulto, eu fiz Aham. teatro dos 9. Eu fiz teatro dos 9 aos 19. Então eu era Uhum. um rapaz, um rapazinho, um menino muito conhecido da classe de teatro, porque eu ia para os festivais de teatro no Recife, e como eu era muito jovem, chamava atenção, e eles me deixavam assistir às peças adultas, nos festivais Uhum. que aconteciam no Recife, festivais de teatro. Eu lembro de ter encontrado o Nelson Xavier, aquele ator conhecido, encontrado Sebastião Uhum. Vasconcelos, ali nesse circuito de festival. E eu assisti a tudo que era peça de teatro. Isso foi ótimo. E, ao mesmo tempo, me deixou muito temeroso de continuar a carreira de teatro, porque eu era tinha muito pudor para ser ator. Eu não faria o que aqueles O quê? atores o que eu via aqueles atores fazendo. Eu vi peça que todo mundo estava pelado. Eu digo, como é que eu vou ficar pelado algum dia numa peça de teatro? Não vou conseguir ficar. Aí eu disse, não, eu vou ser, como ator, eu vou ser muito limitado, mas como escritor eu não tenho pudor nenhum. Aí eu comecei mais a escrever para teatro, fui fazer uma oficina de Aham. literatura com Raimundo Carreiro, mas Pois a é, minha isso que eu vivência queria... em teatro foi isso. A minha vivência em teatro foi escrever, assistir bastante teatro, e quando eu escrevo hoje, eu penso em teatro, sempre penso em teatro. Maravilha. E como é que foi essa experiência, né? Essa experiência que eu já conversei aqui, a gente tem um papo ninja com o Assis Brasil, que sabe muito bem, lá no Sul, né? Um polo, né? De escrita criativa, e tem esse outro polo histórico, né? De escrita criativa, que é o Recife com o Raimundo Carreiro, né? Como é que foi essa experiência lá, anos 80 ainda, né, Marcelino? Final dos anos 80, né? Final dos anos 80. Olha só, Luiz Antônio de Assis Brasil, grande mestre, do Rio Grande do Sul, pioneiro. Raimundo Carreiro foi pioneiro lá no Recife, em Pernambuco, de oficinas de literatura. E também João Silvério Trevisan, em São Paulo. Tinha ali Sim. meio que esses três ali, aquele eixo ali. Tinha outros que faziam também, claro, É. mas eu lembro desse Ciro dos eixo. Anjos, aqui em Brasília. Ah, Aqui em Brasília, Ciro dos Anjos, em Ciro dos 62. Anjos, olha que maravilha. É. E tinha um Mas também era. no Rio de Janeiro. Tinha um no Aqui Rio não de é NB. Janeiro. Tem um no Rio de Janeiro, Esdras Nascimento. Me parece que ele também, no Rio de Janeiro, foi pioneiro disso aí. Aí eu fui fazer a oficina com o Raimundo Carreiro, a primeira turma dele. A primeira turma, isso no final dos anos 80. Depois eu vim para São Paulo em 1991. Foi muito importante encontrar a carreira na minha vida, porque um homem apaixonado por literatura chegava na oficina. Eu digo que Raimundo Carreiro me ensinou a ler, sabe? Me ensinou A a ler, sabe? Ler as oficina de entrelinhas. escrita criativa ensina muito a ler, não é? Muito, muito. Eu lia, mas não prestava atenção, não via né, as subsombras ali de um texto, as entrelinhas, e foi com Raimundo Carreiro que eu aprendi, inclusive a ter muita paixão por literatura. Foi com Raimundo Carreiro. E é hoje grande amigo, grande parceiro, grande mestre, continua coordenando oficinas de literatura, e o Sim. nosso amado também é Assis Brasil. Você também com Assis Brasil tem um curso online também, não é isso? A gente é tudo filhotinho dessa turma aí que mestre, né? E que acumulou tanto, né, para uma escrita criativa brasileira, não acha, Marcelino? Porque faz uma reflexão própria, né? Uma reflexão que não é assim subsidiária, não é importar fórmulas, né? Tanto o Assis quanto o Raimundo e outros, né? Formulam, né? Sobre a escrita criativa, né? No É, Brasil. você, você sabe que como é que chama? O Assis Brasil, ele formou muita gente aí, né? Muitos escritores gaúchos que a gente veio saber depois passaram pelas oficinas do Assis Brasil, né? É muita gente, Raimundo Carreiro também, muita gente passou pelas oficinas dele, João Silvério Trevisan.
Então, eu acho que é Sim. uma escola, né? E é um lugar de você encontrar a sua turma, né? Encontrar as pessoas que fazem as mesmas coisas que você, sabe? Pessoas afins, pessoas que estão na mesma trilha que você, com as mesmas dúvidas, as mesmas problemáticas, as mesmas obsessões, né? Então, é muito importante para Interlocução, né, nossa vida. Marcelino? Interlocução, uma coisa importante, né? Ter alguém com quem conversar, né, sobre aquilo que tu gosta, é uma coisa, né, que faz muito bem, não é? Não estamos sozinhos nem sozinhas, né? Quando a gente percebe isso, você sabe que nas minhas oficinas, eu não sei se eu já contei para você, quando o pessoal chega nas minhas oficinas, o pessoal, cada um recebe por sorteio um padrinho ou Eu uma sei. madrinha. Um padrinho ou uma madrinha e vai pesquisar, sabe? Então tem autor, eu coloco nomes ali de pessoas que se fuderam muito para fazer o que a pessoa está querendo fazer agora, sabe? Aí eles vão Claro. pesquisar e no mínimo a gente tem notícia de 25 escritores e escritoras contemporâneos, pessoas que já nos deixaram, mas que deixaram aí as suas obras, né? Escritores africanos, travestis que estão escrevendo hoje, que escreveram. É, eu coloco vários autores e autoras, latinos, Uhum. latinas, indígenas, para que possam ir pesquisar e a gente possa sentir que a gente não está sozinho. E que também a missão é difícil e a gente precisa enfrentar essa missão sabendo quem é que veio antes da gente, quem é que está escrevendo agora com a gente, né? Isso é Claro. fundamental. Maravilha. Olha só, aí tu foi para São Paulo. E em São Paulo, tu vai para um ramo da comunicação, a publicidade, que, no meu entendimento, tem muito a ver também com a tua literatura, essa coisa concisa. Tu sabe que tem, assim, tem vários publicitários na literatura brasileira que tu conhece, né? Mas, assim, o Jamil Snej, né? O, você lembra, o próprio Paulo Leminski, né? Despem É, Atari. então, o Nicolas Baer trabalhou em publicidade, né? Ou seja, como é que é essa relação tua nessa passagem aí, né, para a publicidade, para essa aplicação, digamos, do teu conhecimento literário na publicidade e como a publicidade também acabou influenciando, né, no teu trabalho? Então, Jamil Snej, você citou, Décio Pinhatari, João Azanello Carrascosa, Uhum. muita gente, muita gente. Eu, na verdade, eu trabalhei em agência de propaganda como revisor de textos. Eu sempre fui o Uhum. revisor do texto, né? Eu não era o redator. Tive convite para ser redator, mas eu não tinha esse talento, não conseguia redigir. Então, eu sempre fui aquele revisor de textos, revisava o português, como é que estava a gramática e tal. Revisei durante muito tempo anúncios de cerveja, de automóvel, rótulo de água mineral. A minha vida era revisar isso aí. E não reclamo não, porque era isso que eu sabia fazer, era isso que me mantinha em São Paulo. Mas nunca esqueci a literatura. Cada rótulo de água mineral que eu revisava era um conto que eu escrevia. Como que a publicidade me ajudou? Me ajudou, eu acho, num olhar um pouco melhor para a direção de arte, por exemplo. Então, a preocupação de ter um livro bem diagramado, uma capa. Eu aprendi muito isso na agência de propaganda, porque os meus primeiros livros foram diagramados lá dentro, né? Porque eu mesmo fiz Sim. os próprios livros. Outra coisa que a agência me ajudava muito, como eu trabalhava muito, trabalhava até altas horas da madrugada, eles tinham aqueles computadores modernos, aquelas Xerox moderníssimas, então eu vivia fazendo cartaz de show, dos primeiros shows da Fabiana Cosa, Ah, os próprios CDs da Fabiana Cosa, a direção de arte também era dos parceiros lá da agência de propaganda, fiz muita cartaz de peça de teatro para Olivia Araújo, que é uma atriz hoje bastante conhecida. Então eu utilizava aquele meio ali para poder ora, eu fiz revista literária lá dentro, com o apoio da agência, onde a gente reunia as pessoas para escreverem lá e fizemos uma revista chamada PSSP. Então, a uhum. agência sempre foi um lugar em que eu aproveitava aquela tecnologia para poder fazer as coisas minhas independentes. Então, durante muito Uhum. tempo, eu mesmo publiquei meus primeiros livros, eles me ajudaram muito no livro Erudito, que é um livro de Então, frases.
Então, entende? A agência de propaganda me ajudou muito nesse sentido. Agora, o olhar foi ficando afiado para a produção do livro, preocupação Uhum. com a capa, o design, né? Me chamou muita atenção o design, que eu não tinha muita notícia disso aí de tão perto, né? Como é que tu mistura, então, essas duas grandes experiências da tua vida? O sertão, Sertânia, as vozes femininas, inclusive, né? Que tu... Opa, você Oi, congelou aí? é, congelamos aqui, tanto eu quanto tu, mas agora voltou. Voltou ou não? Voltou, estou te ouvindo. Como é que tu vê esses dois grandes blocos? Assim, eu estou simplificando, Marcelino, mas assim, Sertânia e São Paulo, né? São 30 anos de São Paulo que tu está comemorando com esse livro, inclusive, né? Ossos do Ofídio. Depois vamos falar disso. Mas o que queria que tu falasse na tua escrita, como é que tu aproveita essas duas grandes experiências? Você falando agora Sertânia em São Paulo, eu fiquei pensando, ser, o verbo ser Tânia, e o verbo ser, São Paulo. É verdade. É o verbo ser Sertânia e São. É. e duas pessoas, e a mesma quantidade de letras. Então, eu sou São Paulo, eu sou Sertânia, e sempre fui Sertânia em São Paulo. Então, nunca esqueci da minha origem. Eu saí de Sertânia, mas Sertânia nunca saiu de mim. Então, o que eu escrevo é muito colado no ouvido, na oralidade sertaneja. Tudo que eu faço na minha vida tem uma teimosia sertaneja. Eu nunca posso fazer o que eu faço, mas eu acredito que posso e acabo podendo. Isso é um pensamento Uhum. sertanejo, é um pensamento de uma mãe que saiu com os 9 filhos lá de Sertânia. Eu faço as coisas sempre com essa garra e essa teimosia. Então, Sertânia nunca saiu de mim. E esse posicionamento diante da vida, né? Toda vez que eu falo, as pessoas dizem aqui em São Paulo, de onde você é? Até hoje é assim. Aí eu encho a boca e digo, eu sou de Sertânia. Essa pergunta foi fundamental para eu encontrar esse lugar, para não ser atropelado nem diluído pela cidade de São Paulo. Então, toda vez que me perguntam de onde eu sou, é uma oportunidade de eu lembrar que sou de Sertânia. Lembrar não, que eu nunca esqueci, mas afirmar que eu sou de Sertânia. Essa afirmação é fundamental. Isso tudo está no meu trabalho. O meu trabalho Uhum. tem essa fala sertaneja, essa fala pernambucana, essa oralidade nordestina, né? Então, não perdi isso. Uhum. Palavra raiz, ninguém arranca. Então, é essa palavra que eu vou carregando comigo sempre, né? E essa voz, uma vez tu falou aqui na nossa movida literária, né? Foi o nosso foi o nosso boêmio da vez aqui na movida literária em Brasília. E tu falou sobre a questão aí a voz, né, feminina, ladainha, aquele tipo de oralidade que impregna, né, a tua dicção poética, né? Como é que é isso, assim? Como que são essas raízes aí? Tu falou dessas palavras raízes que ninguém arranca e essas vozes, né? Continuam? Como é que é? Continua, não há dúvida. Não há dúvida, eu escrevo conversando com a minha mãe. A minha mãe morreu, mas eu continuo conversando com ela, conversando com as minhas tias, com meu pai, com a fala, essa poesia sertaneja nordestina, né? Porque a minha mãe compreendia o mundo pela poesia, pelo som. Ela não citava Shakespeare, Foucault, nem Sartre. Ela citava a poesia popular, ela se emocionava com Luiz Gonzaga cantando Asa Branca. Asa Branca Uhum. dizia muito dessa saída dela do sertão. Estou dizendo isso porque a compreensão da minha mãe, a compreensão do sertanejo, minha mãe estudou só até a segunda série, meu pai até a terceira série, a compreensão deles era pelos ruídos, pela fala, pelo vento, pela poesia, pela música, pela cantoria, pela reza. Então, tudo isso eu carrego comigo. Tudo isso faz o que eu escrevo. O que eu escrevo é compactuando com esses sons. Quando eu cheguei em São Paulo em 1991, são 30 anos já de São Paulo, eu Uhum. lembro que na primeira noite que eu dormi aqui em São Paulo, quando eu acordei no outro dia, eu achava que estava acordando no Recife, porque eu ouvi todos os barulhos da casa, todos os ruídos da casa. Quando eu acordei,
foi um baque, porque eu não estava acordando no Recife, eu estava acordando em São Paulo, sozinho e tendo que procurar trabalho. Mas esses sons, esses ruídos nunca me abandonaram. Minha mãe já foi embora, meu pai já foi embora, mas essa conversa é permanente, é uma espécie de som ancestral que eu carrego aqui comigo, e esses sons aí não me abandonaram não, e eu não vou abandoná-los. É assim que eu escrevo. Às vezes, viu, Jefferson, eu estou respondendo a um e-mail, eu estou conversando com você no WhatsApp, respondendo a um e-mail, eu não consigo escrever um texto no Instagram sem ter um magnetismo sonoro ali, algo cordelizado, permeando aquele Uhum. texto. Porque é assim que eu compreendo a vida, ela é extensão, ali, esses sons que me acompanham, esses sons sertanejos, são extensão vocal minha, sabe? Então não Uhum. abandona, é isso que faz aí o meu jeito de estar no mundo. Então, essa tua voz, né, é uma voz que é reconhecida no Brasil e fora, né, como, enfim, uma voz tua, né, uma voz de um escritor que se coloca. Mas não é só a imitação, né, não é uma coisa do tipo um eco, né, é uma reelaboração, e isso que torna, né, torna literária, digamos, né? Na verdade, a gente não tem a memória completa, né? Tem uma reelaboração disso, né? E aí São É. Paulo, como é que entra nessa, com os ecos de São Paulo nesse universo aí sonoro, né, do sertão, hein? O meu primeiro livro, por uma editora, porque eu sempre publiquei os meus livros, foi Angu de Sangue, Sim. e Angu de Sangue só foi possível porque eu vim morar em São Paulo. Angu é uma comida típica nordestina. Uhum. Sangue, se você tirar a letra S e a letra E da palavra sangue, você tem angu dentro do centro nervoso do sangue, angu de sangue. Isso significa que o meu angu, em contato com a cidade de São Paulo, virou um angu de sangue. Uhum. Então, eu lembro que esse livro só foi possível porque eu vim morar em São Paulo, fui entender as distâncias de São Paulo, as falas de São Paulo, os ruídos de São Paulo, a poluição de São Paulo, os vexames de São Paulo, a solidão, a saudade da minha terra. Esse livro só foi constituído porque eu vim morar em São Paulo. Então, eu já sou alguém perturbado por esse lado urbano da cidade, mas sem Sim. esquecer as minhas raízes nordestinas. E tem que lembrar que São Paulo, capital, é uma das cidades mais nordestinas que nós temos, né? Se você for na periferia de São Paulo, a periferia é toda nordestina. Eu cheguei aqui em São Paulo, fui morar no Jardim Aricanduva, que é a zona leste de São Paulo, e fui morar lá, sabe em que rua? Rua Luiz Gonzaga. Eu saí de Olha aí. Pernambuco e vim parar na rua Luiz Gonzaga, o que me deixou muito feliz. Ele me abraçou ali, o Luiz Gonzaga, na minha chegada. Então, o que eu escrevo tem muito isso, sabe? Então, e aí vem Balé Ralé, aí vem, os Contos Negreiros, que é logo em seguida, né, É, 2005. Balé Ralé, Contos Negreiros, E depois com Contos veio. Negreiros, tu ganha o jabuti. Ganha o jabuti, mas não se jabutizou. O que significa isso, Marcelino? Ah, é porque tem gente que ganha jabuti, ou já está indicado jabuti, ou ganha jabuti, vira um jabuti, né? Fica aquela cara de. Ora, eu ganhei o prêmio, mas não fiz concessão para ganhar esse prêmio. Eu ganhei o prêmio fazendo o que eu já faço e que sempre fiz e faço. Então é ótimo quando o prêmio vem, sobretudo quando é um prêmio com dinheirinho. O prêmio da Biblioteca Nacional, que é um prêmio Sim. que foi dado para os nossos ossos, eu fiquei muito feliz que veio um dinheirinho que eu não esperava e também porque era o meu primeiro romance. O Contos Negreiros, eu não esperava nunca ganhar, e não espero ganhar prêmio, não. Eu vou fazendo os livros, e se vierem prêmios e vierem com dinheiro, melhor ainda. Mas Eu não quero- faço concessão nenhuma. Hã? Isso, a tua fala agora me lembrou o Juan Carlos Onetti, o escritor uruguaio, que quando ganhou o prêmio Cervantes, e já tinha uma obra, enfim, lida por escritores, mas com um pouca repercussão, digamos assim, né? Não tinha participado daquele boom, né? Latino-americano, mas ele estava em Madrid e ganhou o prêmio, né? O prêmio Cervantes, e
o repórter entrevista ele e pergunta o que significa esse prêmio para você. E ele diz 10 mil pesetas. Tipo, significa o dinheiro apenas, entendeu? Porque não significa nenhum reconhecimento do meu trabalho. E você sabe, viu, Jefferson, você que é gaúcho, a Zero Hora, quando eu ganhei o prêmio Jabuti pelo Contos Negreiros, o jornal A Zero Hora, com todo respeito ao jornal A Zero Hora, e o jornal o Globo, com todo respeito ao jornal lá do Rio de Janeiro, mas eles, em vez de anunciarem Contos Negreiros, eles anunciaram Navio Negreiro. Navio Negreiro ganhou, Navio Negreiro ganhou prêmio Melhor Livro de Contos do ano. Eu acho que eles deram prêmio para o meu livro porque estava na hora de premiar Castro Alves, porque eu tenho essa noção. Aí, eu Por tenho isso uma que tu tá querendo fazer o Grande Sertânia Veredas, que tu já contou, né? grande Sertânia Veredas, Sertânia onde eu nasci, eu quero escrever Grande Sertânia Veredas, A Paixão segundo GLBTU VXZ, A Paixão segundo GLBTI, né? GLBTU, GLBTIA+, Grande Sertânia Veredas, que é para ver se eu ganho outros prêmiozinhos aí. Porque eu acho que foi isso que aconteceu. Que maravilha, olha só. E a balada literária, hein? Porque essa ação assim cultural também que tu faz, como é que nasceu e qual é a repercussão disso para a tua vida, assim, como ativista cultural? Eu acho que eu sou mais político quando eu faço a balada literária, no sentido de que é um evento que acontece desde 2006, é um evento que acontece a duras batalhas, ininterruptamente. Nós fomos atravessados por uma pandemia o ano passado, a balada não deixou de acontecer nas datas que foram reservadas para a balada. É, a balada já trouxe escritores nacionais, internacionais, escritores de todos os cantos do Brasil, escritores consagrados a escritores que estão começando, Antônio Cândido, Caetano Veloso, Rogéria, a gente tem sempre o sarau, transversal, a gente há muito tempo já tem a discussão LGBTQIA+, né, na balada literária, trouxemos Pedro Lemebel, um escritor chileno que nunca foi publicado no Uhum. Brasil, era a primeira vez que ele vinha a São Paulo, então, há escritores Caetano Veloso também, Adriana Sim. Calcanhoto, homenageamos Augusto de Campos, homenageamos Glauco Matoso, homenageamos Roberto Piva, Carolina Maria de Jesus no centenário dela, Plínio Marcos. É muita coisa que aconteceu na balada literária. Esse ano ela acontece em novembro, do dia 17 a 21 de novembro, e ela está acontecendo agora mensalmente, uma vez por mês. Todo último sábado do mês a gente faz um evento online para poder aquecer, né, as turbinas aí para a balada literária de novembro. E desde o começo do ano que a gente está com a Sala Paulo Freire. Uhum. Todo mês a gente tem uma aula especial na Sala Paulo Freire para lembrar do centenário dele, que vai ser em Sim. setembro. Então, agora no mês de setembro, a gente vai fazer um especial da balada mês a mês para ele, ele que foi homenageado no ano de 2018. Então, a balada, para mim, é um evento que é uma oportunidade aí de colocar a literatura sem frescura, circulando Sim. aí, colocando as pessoas para se encontrarem. É um pouco o espírito da balada literária, que acontece desde 2006. Acontece também em Teresina, graças ao esforço do professor e escritor amado Wellington Soares, e também Uhum. acontece em Salvador desde 2015, desde 2017 em Teresina e desde 2015 em Salvador por causa do Nelson Maca, escritor e poeta amado, querido parceiro. Então é isso. Esses eventos que tiram o livro de um lugar, né, assim, tipo a biblioteca, não nada, obviamente nada contra, né, mas que coloca, né, num bar, que coloca em outros lugares, né? Todos nós aqui somos absolutamente favoráveis a termos bibliotecas, centros culturais, livrarias, etc., né? Mas fazer com que isso chegue em outros lugares, né? A Festipoa Literária faz um pouco disso lá em Porto Alegre também, né?
um pouco ou muito, né? Mas faz bastante movimentação cultural em torno do livro, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil. A gente É. aqui em Brasília, pequenininha, mas com, né, com esse mesmo espírito goliardo, esse espírito né, de colocar o livro no bar, né? Fazendo esse tipo de relação mais... eu brinco com os meus amigos pernambucanos aqui, os gaúchos nascem bons, mas os pernambucanos o corrompem. A gente, Que maravilha. os meus amigos aqui, o Silvan, o Pablo, os pernambucanos aqui de Brasília, são umas figuras super bacanas, Oi? todo mundo te admira muito, e é um povo que a gente faz essa brincadeira, entendeu? Tipo, encontra gaúcho e pernambucano, a coisa fica animada. Você falou agora das bibliotecas. A Balada Literária tem uma estreita conversa há um tempo com as bibliotecas comunitárias, né? Com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e a gente tem sempre essa preocupação. Inclusive, a gente teve a participação em 2 baladas anteriores de mediadores de leituras do Brasil todo. Então, mediadores e mediadoras de leitura, sabe? Abrindo, sendo anfitriões e anfitriãs de cada atração da balada literária. Esse ano não vai ser diferente também. A gente vai ter aí uma prática diretamente com bibliotecários e bibliotecárias, mediadores e mediadoras de leitura. Vai ter uma oficina que vai começar em setembro e vai desembocar na balada literária com esses bibliotecários e bibliotecárias fazendo parte de uma prática aí que a gente já vai começar a fazer no mês de setembro. Então, eu acho que é Maravilha. uma maneira de a gente conhecer esse Brasil todo aí e abraçar esses grandes guerreiros e guerreiras, né, que levam a literatura aí para todo lugar, né, Claro. construindo e colocando os livros para circularem em lugares assim distantes, e tem sempre o livro e o mediador e mediadora de leitura ali botando para quebrar, né? Não, é sensacional. É um trabalho fundamental, feito muitas vezes sem apoio, né? E principalmente nesse momento agora, né? Marcelino, eu quero lembrar de um artigo, inclusive foi enviado por um amigo meu, Draulio, um artigo do Walter Ugumãe, falando que é uma carta para ti tão bonita, e ao mesmo tempo eu queria que tu comentasse assim o impacto dessa carta para ti, porque eu acho que para os leitores, né, é muito forte, né, porque fala do Brasil de uma maneira triste, né? E como é que tu tá em relação a esse momento do Brasil e como é que essa carta do Walter Ugumãe chega né, te impactar? Eu continuo muito triste, continuo sem dar resposta ao Walter Ugumãe, um querido amigo. Eu conheço o Walter Ugumãe há muito tempo, né? Eu conheci um jovem poeta e um jovem editor que a primeira vez que ele esteve em São Paulo, esteve hospedado aqui em casa, né, de onde eu estou falando. É um querido amigo, né? De muito tempo. E aí depois Walter Hugo seguiu a carreira dele, né? E aí estreou como prosador, ganhou o Prêmio Saramago. Eu até lembro que eu fui à Feira do Livro de Lisboa uma vez, depois de muito tempo sem ter mais notícias do Walter Ugumãe. Aí eu estou passando lá pela Feira do Livro de Lisboa e vejo várias fotos grandonas do Walter Hugo. Ele tinha acabado de ganhar o Prêmio Saramago. Então a nossa conversa já é muito longa. A gente organizou uma antologia juntos, né? Uma antologia reunindo escritores brasileiros e escritores portugueses. Então, há muito tempo vem esse diálogo. Aí o Walter Ugumãe, uma das últimas vezes que a gente se encontrou, a última vez que a gente se encontrou porque veio a pandemia, eu trouxe para a balada literária, né, porque a agenda dele estava concorridíssima, mas eu combinei com ele de que ele viesse para a balada literária. Nós fôssemos primeiro para Teresina, no Piauí, depois primeiro passamos por Salvador, na Bahia, depois passamos por Teresina, no Piauí, depois ele veio para São Paulo e fez a conversa dele em Perus, a Vila Perus, que é um bairro aqui da periferia de São Paulo. E foi marcante. E aí, claro que nessa viagem dele, a última dele ao Brasil, antes da pandemia, ele viu o Brasil, né, entregue, o Brasil do jeito que nós sabemos aí.
E ele ficou muito tomado por isso, e nós ficamos juntos durante muito tempo, porque a gente ficou esse período em Salvador, um período no Piauí, um período em São Paulo, e ele foi vendo. Ele estava nesse período, inclusive, nessa época, usando camisas floridas, porque ele sempre usou preto, ele dizia, não, eu estou querendo mostrar para os brasileiros algo alegre, ou algo que é essa natureza que é pertencente do Brasil. Né? E aí ele voltou e me surpreendeu com uma carta aberta a Marcelino Freire, uma carta aberta a mim, para mim, em que ele toca nessas questões do Brasil, nas tristezas todas do Brasil, entregue a esses reacionários, o atraso do Brasil, e ele elevando a autoestima do Brasil, tanta coisa que ele aprendeu na música, na pintura e tal. Quando ele fez esta carta, foi uma repercussão absurda, né? Muita gente veio conhecer o meu trabalho por causa dessa carta, e também eu recebi o convite, né, para escrever uma resposta a essa carta do Walter Hugo no mesmo veículo, não é? em que a carta foi publicada. Eu não respondi e conversei com o Walter Hugo por telefone. Por que eu não iria responder? Porque eu dizia, Walter, esta cá eu virei uma metáfora. Eu sou o destinatário dessa sua mensagem, mas esse destinatário é o Brasil, É o esse Brasil. destinatário somos todos nós. Né? Eu agradeço demais, é evidente, ele estava se dirigindo a mim porque ele sabe dos meus corres, ele sabe o quanto eu faço pela cultura, pela literatura, isso sim, ele escreveu, usou, me colocou como destinatário porque era alguém Uhum. que ele acreditava que pudesse ser essa espécie de proteção ou de território ali, um território de resistência, por isso que é Uhum. interessado a mim. Eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz e muito honrado. Mas o destinatário real é o Brasil. Eu não tinha como responder. Eu poderia até, viu, Jefferson, conversei com o Walter Hugo sobre isso. Muita gente conheceu o meu trabalho por causa dessa carta. Quem é esse Marcelino Freire? Porque ele tem um público absurdo, né, o Walter Hugo. Sim. Muita gente já me conhece, mas muita gente não conhece. Eu poderia dizer, vou escrever uma carta agora, né? Aproveitar agora a resposta ao Walter Hugo. Não, não tinha resposta. E até agora estou sem resposta para o Walter Hugo. A minha resposta é continuar lutando, a minha resposta é continuar escrevendo, é continuar coordenando e fazendo com a equipe, com os amigos e amigas que me ajudam a fazer a balada literária, é continuar festejando Paulo Freire, é continuar nesse enfrentamento, né, de tudo que está. Eu acho que a resposta que eu posso dar individualmente é esta, para o Walter, que também, de alguma forma, é uma grande metáfora também, porque a resposta que ao Walter é uma resposta ao mundo, é uma resposta não é só aos portugueses, é uma resposta à África, é uma resposta a todos os países, é uma resposta a todas as pessoas que estão muito preocupadas e muito tristes com o Brasil. Uhum. Então, é isso um pouco que eu queria comentar. E como é que tu vê, olha só, essa energia toda, essa vida brasileira que ele está ali mostrando, que existe, que ele percebe. Tu acha que está adormecido, que está vindo à tona? Como é que tu vê isso, o Marcelino? Não, Apontando para o futuro, como é que tu está vendo? Quais são as suas preocupações hoje em relação a esses temas, ao mesmo que ele apontou? não está adormecido, não, e eu vou lhe dizer por quê, assim, nessa pandemia. Aí veio uma pandemia, né? Tem que lembrar que essa carta era antes da pandemia, antes da Uhum. pandemia. Veio uma pandemia, atravessou a todos e todas. Observe como os artistas, observe como os cantores e cantoras, os artistas, os dramaturgos, os atores, as atrizes, todos vieram junto e chegaram aí para ajudar a esse lado, a dar esse suporte de criação, esse suporte
emocional a todos e todas, né? Você pode ver o tanto de live, o tanto de artista que se mobilizou, Tereza Cristina, sabíamos da Tereza Cristina, não sabíamos a grande cantora que ela é, sabíamos dela, mas não sabíamos da Tereza Cristina, essa que apareceu para nos abraçar, que se emocionou, que se emociona. Você vê o teatro, tantos atores e atrizes que fizeram peças e fazem peças aí no ambiente online. Nós, na verdade, temos agora muita certeza, ainda mais certeza, de quem é que caminha, quem é que está caminhando com a gente, quem é que está do nosso lado. Quantos livros foram lançados em pré-venda, livros lançados, a gente, vamos lá dar suporte a um poeta, vamos aqui ficar junto, a gente sabe com quem a gente está andando. E isso é fortalecimento. Eu vejo isso com muita esperança, que estamos muito unidos, muito unidos. Observe só esses movimentos todos da questão da negritude, da questão LGBTQIA+. Muitos ataques não param de chegar, mas a resposta é imediata, a ponto deles terem que responder, repensar o que eles estão falando, não é? Claro. Voltar atrás em algumas questões. Então, eu acho que a gente está fortalecido, que a gente encontrou, de fato, quem é que está do lado da gente, do lado dessa batalha, né? Maravilha. Querido, o seguinte, olha, para a gente ir indo para o final, Bagageiro e Ossos do Ofídio, né? É uma espécie de continuação, né, daquele teu livro. Fala um pouco sobre esses dois, né, esse projeto e tanta coisa interessante que está no meio, concisão, o drible nos gêneros, né, a mistura, o hibridismo, não é? Bagageiro é um livro que eu publiquei porque eu queria muito pensar. Em função de coordenar oficinas, eu sempre falo algumas coisas, leio ensaios e anoto e falo muita coisa durante a oficina, quando estou lendo o texto de cada um e de cada uma lá. Aí eu já estava fazendo essas anotações. Então o bagageiro surgiu de um momento que as pessoas disseram: você tem muita bagagem, né? Eu digo: não, bagagem não, eu tenho um bagageiro, que é o único veículo que eu sei conduzir, é a bicicleta. Então eu tenho um bagageirozinho. No bagageiro você carrega criança, botijão de gás, girimum, você coloca tudo no bagageiro da bicicleta. Aí eu escrevi bagageiro, que eu chamei de ensaios de ficção, e lá eu já colocava alguma dessas anotações. Com a pandemia eu continuei anotando, e 30 anos de São Paulo, agora no dia 13 de julho passado, 30 anos eu fiz de São Paulo, eu digo: eu vou marcar esses 30 anos com a publicação do Ossos do Ofídio, que de alguma forma retoma essas anotações, né? Pequenas anotações sobre o mundo literário, microcontos também, alguns ensaios um pouquinho maiores, mas são essas anotações para marcar os 30 anos de São Paulo e para inaugurar a Baladeira, que é o selo da balada literária, onde o próximo livro a ser publicado será o livro do Ernesto Dabo, que é um livro de um poeta, cantor e compositor da Guiné-Bissau. Então é o próximo livro a sair pela Baladeira. Mas a Baladeira, agora mesmo sábado, dentro do Selo Livre, porque a gente tem o Selo Livre, tem Edite, tem Selo do Burro, Demônio Negro e Papel, Pedra, Tesoura. São essas 5 editoras que, de alguma forma, estão ali formando a Baladeira. A gente está se juntando, você vê como essa força é. A gente está se juntando para um e apoiando o outro. Aí vai sair agora sábado um livro pela Livre, pelo Selo Livre, dentro da Baladeira, da Malena Calisto. É um livro Cria, que vai sair agora sábado, e o evento vai ser divulgado aí pelo canal do YouTube da Balada Literária. Então é isso. Ossos do Ofídio, que continua à venda hoje mesmo. Chegaram mais exemplares aqui, porque esgotaram todos. Eu vou assinar de novo, para mandar para cada pessoa. Aí, então, tenham paciência, que eu assino 1 a 1 e beijo, assim, ó. E depois vocês passem álcool gel, viu, por favor. É Baladeira com Y, né? A Baladeira com Y. Na verdade é com Y, porque a baladeira é aquele estilingue, né, que a gente faz assim.
Aí a seta aí é Sim. um negocinho assim. Lá em Santa Maria, da Boca do Monte, chama de bodoque. Para ver como Bodoc, Bodoc também era lá no Recife. O meu também era, Bodoc né? lá no Recife Bodoque, também. funda, enfim, tem vários, né, vários nomes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no Bagageiro, né, tem uma provocação que o poeta marginal vai matar o poeta imortal. Como é que é isso? É assim, poeta imortal, não, poeta marginal mata poeta imortal. Nesse caso foi em legítima defesa. Eita, esse microconto surgiu numa viagem minha e do Ferrez. Eu estava viajando com o Ferrez de Berlim para, não, de Frankfurt para Berlim. Aí eu, com essas minhas anotações mesmo, nos caderninhos, aí eu vou dizer, ô Ferrez, vou fazer um para você. Aí coloquei, poeta marginal, não, escritor marginal. Escritor marginal mata escritor imortal. Aí mostrei para ele. Aí ele morreu de rir. Aí eu digo, mas peraí, falta completar. Nesse caso, foi em legítima defesa. Aí mostrei para ele e completei. Foi uma das anotações desses caderninhos que eu vivo anotando coisas, mas aqui tem algumas anotações que eu aproveito do bagageiro e outras mais atuais que eu coloquei por aqui. Quem quiser saber mais, aí na baladaliterária.com.br. A gente está coordenando oficinas também lá. Começou uma oficina com o Lourenço Mutarelli, tem oficinas que vêm por aí, as oficinas eu trouxe também para a plataforma da Balada Literária, já tem 2 turmas lá, então fiquem lá vendo sempre as novidades. E no último sábado do mês, a gente tem a balada mês a mês, e agora sábado o lançamento do segundo livro, que já sai dentro dessa filosofia baladeira. Então, e o ossos do ofídio, o que que se tá na mesma frequência? É esse acúmulo de pensamentos, de ficção, né? Mesma frequência, mesmas anotações. Vou dizer umas aqui para você. Aqui, eu respondo algumas perguntas que fazem para mim também sempre. Como faço para que meu livro seja adotado nas escolas? Adote primeiro as crianças. Tem outra pergunta que fazem muito para mim, que devem fazer para você também. Olha aqui, como eu faço para participar de tantas festas literárias? Abre um buffet. Abre um buffet e está resolvido o problema. Aí, quando eu digo isso aqui, aí mais adiante eu faço a seguinte anotação. Então tá assim, como eu faço para participar de tantas festas literárias? Abre um buffet. Aí mais adiante tem. Tem gente que quer chegar lá sem passar por aqui, Esse não é é? muito bom. Aí, olha, aí eu tenho outras anotações, não é só literatura não aqui. Fui expulso da suruba porque fazia muita pergunta. Eu, 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 eu fui expulso uma vez, eu fui numa suruba e fiquei perguntando, não é hora de perguntar não, trabalhe. Ó, faça a sua segunda frase e tenha inveja da primeira. Muito bem. São essas anotações. Gastou toda a sua infância escrevendo para crianças. Qual a diferença entre o erótico e o pornográfico? O pornográfico é óptico e o erótico é gráfico. Está respondido. Ser ou não ser tem todas as letras da palavra neurose. Sabia disso? Ser ou não ser. Neurose, está escrito lá. Diabo é o ghostwriter de Deus. O que você acha de eu contratar um assessor de imprensa? Se a imprensa anda mal, que dirá o assessor? Qual a diferença entre novela e romance? A Glória Pires. Fácil. O melhor texto é aquele que você soca na gaveta toda vez em que alguém entra no seu quarto. Que de fato é. Toda vez que você está escrevendo uma coisa que vale a pena, que você está se expondo ali, alguém chega e está estou escrevendo nada. É esse o texto que é bom. Porque tem gente que chega na minha oficina, o que é que eu faço? O que é que meu filho vai achar do que eu estou escrevendo?
Aqui. Então é tudo isso. Deu um beijo no tempo e voltou. Então são essas anotações, tem uns poucos maiores, tem outras maiores aqui. Quem lê com o dicionário de lado é um excelente leitor de dicionários, né? Porque eu vou ler Guimarães Rosa com o dicionário de lado. Porra, caralho. Lê o Guimarães Rosa, vai escrever, entra numa floresta, entra nessa floresta e se perde. Agora, claro que você pode... Eu adoro dicionários, mas é só para ir... quer ver? Por que parar para pensar? Por que parar para pensar se você pode pensar andando? Então é isso que eu vou escrevendo aqui. Ossos Marcelinho, do... tu falou em floresta e eu não podia terminar a nossa conversa aqui sem a gente lembrar que perdemos o Vicente Cecim agora, né? Vicente Francescim. Vicente Francescim, um escritor extraordinário, esteve na balada literária. Ele, inclusive, assim, saía pouco. Ele foi para a Festa de Poa também. Eu Sim. lembro dele na Festa de Poa. Vicente Francescim é um grande escritor. E que agora, inclusive, eu fiquei sabendo que ele será um dos lembrados, homenageados na Flip deste ano, né? O que eu acho ótimo. Santana também, mas tem mais, né? Outros, né? Tem vários. Um cara que criou uma cidade, né? Ele criou Andara. Vicente Francescim criou Andara. Andara é uma cidade invisível. Então procurem saber mais de Vicente Francescim. E era também um cara que experimentava do audiovisual, também sempre falou e defendeu a floresta, defendeu a natureza. Era um xamã. O Vicente Francescim era um xamã. Um grande amigo meu, é uma pessoa muito importante para mim. Eu conheci ele em 94, quando eu estava lançando meu primeiro livro, lá em Porto Alegre. E, enfim, foi muito, muito forte, assim, aprender a relação dele com a literatura, a ideia desse livro invisível, né? De que a coisa, na verdade, é uma metafísica sem metafísica, como ele próprio dizia, sabe? A questão não é metafísica, embora todas elas sejam metafísicas, mas a sua questão é uma questão absolutamente viva, né? E os filhos dele, o Arthur e o Bruno, né? Eu, inclusive, quero trocar uma ideia com eles aqui sobre o legado do Cecim, porque eu acho que vale muito a pena. A gente não pode esquecer, né, o Marcelino, tanta coisa boa fora, né, de Rio e São Paulo, né? Sim. E o dele de Belém de Pará, e tem que o Bruno, né? O Bruno Cecim tá muito empenhado aí na memória do pai, o Arthur também. Então, e nós todos, né? Temos que sempre festejar o Vicente Francescim, e no que depender estarei sempre falando dele como estamos falando agora, né? Maravilha. Querido, o seguinte, eu quero agradecer muito, viu, a tua presença, a nossa conversa aqui. Dizer que é o seguinte, na semana que vem, eu vou entrevistar aqui o Otávio Júnior, lá do Rio de Janeiro, uma figura sensacional, que é um grande ativista pelas bibliotecas comunitárias. A gente já falou aqui, né, da importância das bibliotecas comunitárias, mas é um escritor também, premiado também, né? Que ganhou o Jabuti, mas não está jabutizado, né? É uma figura que vale muito a pena. A gente convida todo mundo, então, para a semana que vem, mais um Escritas Ninjas, né? A nossa Escritas Ninjas é uma atividade aqui, uma ação entre a Quadro Amarelo, escrita criativa, e a Mídia Ninja. Então, visitem lá a Quadro Amarelo, o perfil da Quadro Amarelo, e a gente discute, né, não só literatura, mas literatura e cinema, literatura e quadrinhos, literatura e videogame. A semana passada teve literatura e videogame, e assim a gente vai trocando ideias aqui para fortalecer o nosso ambiente, né, literário. E então, assim, grande beijo, beijos e beijas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Um beijo para o pessoal do Mídia Ninja. Continue ninja também, Jefferson. Um beijão para o Assis Brasil, que a gente falou tanto dele aqui. Estamos juntos. Muito obrigado a quem apareceu por aqui. Beijo grande, fiquem bem, cuidem-se. Fora genocida. Fora. Falou. Tchau.
Beijo, obrigado. Beijo.